Então, continuando aqui o nosso assunto, agora a gente vai comentar desses documentos que eu falei, o EIA, o RIMA, AIA, né? É muita sigla, né? Mas vocês vão se acostumar, tá bom? Então vamos comentar aqui o que significa cada um deles e qual o objetivo da existência desses documentos, tá? De suma importância na questão da gestão ambiental. Então, o estudo de impacto ambiental, o EIA, né, EIA, compreende no mínimo a descrição do projeto e suas alternativas nas etapas de planejamento, construção e operação. A preparação do EIA é a etapa de maior conteúdo técnico-científico. É a que consome mais tempo e recursos de todo o processo. Tá? Esse estudo apresenta a identificação dos impactos ambientais, a previsão da magnitude desses impactos e a avaliação de sua importância. Tá? Então, jamais o empreendimento pode começar, empreendimento de grande porte, né, de médio também e até de pequeno porte. O empresário que se preze, ele deve solicitar esses estudos de impacto ambiental na área onde ele vai estar, onde aquela empresa vai estar inserida, tá? Então, o EIA, né, como diz aqui o texto, é um documento de maior importância, é que leva mais tempo para ser elaborado, tá? Temos aqui o relatório de impacto ambiental, RIMA, tá? Então, o relatório de impacto ambiental é o documento que apresenta os resultados dos estudos técnicos e científicos do estudo de impacto ambiental. Constitui um documento do processo de avaliação de impacto ambiental e deve esclarecer todos os elementos da proposta em estudo, de modo que possam ser divulgados e apreciados pelos grupos sociais interessados e por todas as instituições envolvidas na tomada de decisão. Então, se de repente eu moro aqui, né, no bairro, né, no Nova Vida, e chega aqui uma instituição, uma organização, uma empresa, né, que vai implantar aqui na nossa área. Então, esta empresa, esses empreendedores devem, né, fazer esse relatório. Tem que apresentar para nós aqui, moradores. Vocês estão vendo aí que está acontecendo uma mega obra aí da prefeitura, que é o PROSAP, não é? Vocês já observaram o quanto de impacto está causando para a população agora, enquanto ele está sendo, né, construído? Né? Então, muitas pessoas tiveram que se mudar, né? Então, a questão econômica, questão de moradia, questão da poluição, a cidade está uma poeira só, não é? Mas a gente sabe que é para melhorar. Então, tá, com certeza, se vocês tiverem a curiosidade e tempo de ter acesso a esse relatório, certamente está no site da prefeitura. Tá todos esses documentos lá relacionados a esta obra do PROSAP. Estudo de Impacto Ambiental, o EIA e o RIMA. Deve estar lá dizendo, né, quais os impactos, quais as dificuldades que terão no período de construção até, né, do início até o fim. Aí quando terminar, né, é que a gente vai de repente usufruir, né, do bem-estar que essa proposta dessa obra vem trazendo, né, para a população. Mas o impacto ambiental está sendo muito grande, né, para a população e certamente esses documentos constam, né, no dossiê deste empreendimento, tá? O outro documento aqui, sim, ainda continuando falando do RIMA, né, o decreto número 88, 351 de 1983, né, ele regulamenta esse documento, esse relatório, tá? É o documento que será construído pelo estudo de impacto ambiental a ser exigido para fins de licenciamento das atividades modificadoras do meio ambiente. Então, o RIMA faz parte dos documentos de licenciamento. Então, com certeza, este empreendimento, essa obra aí do PROSAP, tem esse documento e lá consta o que irá modificar no meio ambiente após a obra ser concluída, tá? E a gente está vendo, né? Então, estão abrindo o Rio Parauapebas, onde era só um córregozinho, eles abriram, né? Então, a gente espera mesmo que esta obra venha
trazer maior qualidade de vida para nós aqui de Parauapebas, tá? O outro documento é o AIA, AIA, Avaliação de Impacto Ambiental. A AIA é um instrumento de política ambiental formado por um conjunto de procedimentos capaz de assegurar desde o início do processo, né, desde o início da obra, da construção, que seja realizado um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta. Que aí consta projeto, programa, plano ou política, de suas alternativas e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão e por eles considerados. Além disso, os procedimentos devem garantir a adoção de medidas de proteção ao meio ambiente, determinados no caso de decisão sobre a implantação do projeto. Voltando a falar aqui do PROSAP, eu acredito que aquela população que foi diretamente atingida por esta obra, elas devam ter acesso a esses documentos que eu estou falando aqui. Não é? Porque a gente passa ali no bairro Liberdade, teve casas que tiveram que ser demolidas, não é? E aí essas pessoas, a prefeitura deve ter indenizado, né? Deve ter cedido, dado, né? Outra casa em outro bairro para essas famílias, tá? Então, esse documento, avaliação de impacto ambiental, é de suma importância em qualquer empreendimento, tá? O que mais que nós temos aqui sobre a AIA? Né? Tem uma segunda finalidade muito importante, que é a de comunicar as conclusões da análise ao proponente do projeto, às autoridades encarregadas de tomar a decisão de aprovação ou não e ao público em geral. Né? Ou seja, visa proporcionar uma transparência administrativa, permitindo a todos os envolvidos a possibilidade de conhecimento do projeto e suas repercussões, ressalvados segredos tecnológicos. Tá? Então, tem os documentos, sim, que tem que ser apresentado à população em geral, mas tem também, né, os sigilos, né, dos projetos tecnológicos que a gente precisa resguardar. Nem tudo, né, é colocado para a população ou para aquela comunidade ali, tá bom? Então, aqui a gente encerra essa questão dos documentos e agora a gente vai passar a falar dos processos, das normas, da questão da gestão ambiental. Já ouviram falar na ISO? Organização Internacional para Normatização ou para Normalização. É uma sigla estrangeira, não é? Ela foi fundada em 1947, tem sede em Genebra, na Suíça. Participam cerca de 110 organismos nacionais, né? 110 países participam da ISO. A ISO é a maior instituição de qualidade, de gestão de qualidade, né, no mundo, tá? E para fazer parte da ISO é necessário que o país tenha um único organismo normalizador. No Brasil, nosso organismo normalizador ou normatizador, como queiram falar, é a ABNT. Já ouviram falar? Na ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tudo que tem aqui no nosso país, né, todos os processos, documentos, tudo, tem que passar, tem que ser consultado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, tá? O Brasil é um dos sócios fundadores, né, e com assento no Conselho Superior, né, dentro da ISO, tá bom? Recentemente, a ISO passou a ser citada com maior frequência pelo grande impacto internacional obtido com suas normas da série 9000. Tem 9001, 9002, né? Então, a gente vai aqui comentar algumas delas, tá bom? Vamos descer aqui. Bom, a BNT, tá? Vamos descendo aqui, ó. Normas ambientais, tá? 2.7, tá? ABS 7750 e ISO 14000, tá? Vamos começar falando da ABS, pode falar 7750 ou 7750, tá? Esta norma especifica os requisitos para o desenvolvimento, implantação e manutenção de sistema de gestão ambiental que visem garantir o cumprimento de políticas e objetos ambientais definidos e declarados. Então, todo empreendimento que no tocante ao meio ambiente deve sim seguir as normas, essa norma BS 7750, tá? Foi emitida pelo Instituto Britânico de Normatização, BSI, tendo sua primeira versão publicada em 1992. A norma não estabelece critérios de desempenho ambiental específico,
mas exige que as organizações formulem políticas e estabeleçam objetivos, ok? Levando em consideração a disponibilização das informações sobre efeitos ambientais significativos, tá? Então, esta é a norma BS 7750, tá? E aqui, olha, tem aqui, ó, muito interessante. A BS 7750 aplica-se a qualquer organização que deseje, primeiro, garantir o cumprimento de uma política ambiental estabelecida e demonstrar esse cumprimento a terceiros. Então, se a instituição deseja isso, garantir o cumprimento de uma política ambiental excelente, é bom seguir essa norma BS 7750, tá? E agora vamos falar da ISO 14000. É uma série de normas desenvolvidas pela International. Opa, vamos falar agora o inglês, né? Eu não tenho domínio, vou falar o português, tá bom? Organização Internacional para Normatização, tá? É a tradução da ISO, tá bom? E que estabelece diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro das empresas, ok? Então, em reunião ocorrida em agosto de 1996, no Rio de Janeiro, com a participação de aproximadamente 80 países, foram aprovadas as 5 primeiras normas da série ISO 14000, que são aqui, ó, 14001, 14004, 14010, 14011 e 14012. Todas estas normas têm a ver com a questão ambiental, certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Para saber mais, vocês podem pesquisar, né, ler um pouco mais sobre essa questão das ISO, da questão gestão ambiental, certo? E aqui nós temos um texto que fala um pouco sobre efeito estufa, tá? A gente está falando de questão ambiental, então nada mais interessante que falar um pouquinho sobre efeito estufa. A gente ouve falar muito sobre esse termo na televisão, nos meios de comunicação, todo mundo fala sobre, né? Então vamos aqui falar um pouquinho. O que é esse efeito estufa? É um processo que ocorre quando uma parte da radiação solar, refletida pela superfície terrestre, é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência, o que acontece? Calor excessivo, calor retido, ele fica retido, sem ser liberado para o espaço. E a gente se sente como se estivesse numa estufa mesmo, quente, né? O efeito estufa, dentro de uma determinada faixa, é importante, pois sem ele a vida, como a conhecemos, não poderia existir. Serve para manter o planeta aquecido e garantir a manutenção da vida. Mas está exagerado, né, gente? Essa questão da temperatura, das altas temperaturas. Nós temos países aí no mundo que atinge cerca de 50 graus. Na Flórida, né, a gente está acompanhando aí nos meios de comunicação. Lá está tendo grandes focos de incêndios, não é? E chegando a temperaturas de 50 graus. Então, vocês imaginam. Aqui na nossa cidade a gente chega a 37, 38 graus e a gente já fica no sufoco, que dirá 50 graus. Né? Então, tudo isso é o efeito de tudo que nós, né, que a gente vem fazendo sobre a questão ambiental. Aqui, logo abaixo, tem uma figura interessante que retrata isso que eu acabei de falar. Tá? Vocês dão uma olhadinha, analise. Então, o que o texto fala acima é exatamente o que a figura demonstra aqui. Tá? Então, o aquecimento global, também denominado efeito estufa, é considerado um dos principais problemas ambientais no mundo. Né? Isso E a principal causa do aquecimento é a poluição da atmosfera por gases gerados pela queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. Tá? Então, cerca de 28% das emissões mundiais desse gás vem da pecuária. Olha só que interessante. O gado envia milhões de toneladas anuais de metano para a atmosfera. Vocês sabiam disso? Muito interessante, né? Quer saber mais? Dê uma lidazinha. Aqui na própria apostila fala, né, sobre um site, né, que você pode saber mais sobre aquecimento global, tá? Então, o metano também é liberado na queima de gás natural em campos de arroz inundados, em aterros e lixões, devido à decomposição de resíduos orgânicos, no esgoto, na queima do carvão e de material vegetal, tá? Então, tudo isso causa os efeitos, né, de altas temperaturas na nossa atmosfera. Tá? E aqui também logo abaixo tem uma figura,
tá? Falando a questão do acúmulo de CO2 no ar, que aumenta o efeito estufa, tá? Dê uma olhadinha, olha, o gás carbônico permite a passagem da luz do sol, mas retém o calor por ela gerado, tá? Então, e aí, cada vez mais, as cidades mais quentes, tá? E aí, vocês, na nossa primeira aula, a gente fala de alguns documentos, né, que regulamenta, que orienta, que sugere, né, as questões ambientais para melhorar essa questão ambiental. Aqui nessa aula fala do Protocolo de Montreal. Na primeira aula, a gente falou do Protocolo de Quioto, né? E aqui fala do Protocolo de Montreal, tá? Que foi subscrito em 1987. Determina a eliminação de todas as substâncias que destroem a camada de ozônio, tá? Então, nesses documentos são reunidos vários países para se avaliar como anda o clima no mundo. E aí, quando terminam esses encontros, essas reuniões de vários países, gera-se uns documentos, uns relatórios, que eles dão os nomes de acordo com o local onde aquela reunião aconteceu, tá? Então, Kyoto, Protocolo de Kyoto, que foi feito no Japão, o Encontro Mundial, né? E esse Protocolo de Montreal foi, sim, feito em Montreal durante uma reunião dos países que se interessam pela questão ambiental, tá? Vamos ver o que nós temos aqui. A gente está chegando ao final da nossa aula, né? Tem um resumo, tá? Olha, por meio do estudo do impacto ambiental, das normas ambientais e do efeito estufa, foi possível evidenciar a necessidade de se prevenirem danos ambientais, orientando a escolha da melhor alternativa para que se evitem, eliminem ou reduzem os efeitos prejudiciais decorrentes de empreendimentos a serem propostos, certo? Então, esse é o resumozinho da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, entendido, leiam mais sobre o assunto, porque vocês, como mecânicos, né, que serão excelentes no mercado, têm que ter também essa visão de gestão ambiental, tá? E a atividade de aprendizagem, logo aqui embaixo, né, abaixo. Então, eu espero que vocês resolvam essas questões, respondam e mandem no e-mail, tá? Ana, com 2 N's, .tocantins@gmail.com, tá bom? E eu aguardo as atividades de vocês. Um abraço.